Olá, líderes de segurança, CISOs, CIOs e gestores de SOC. Bem-vindos a mais este overview técnico. Hoje, a gente vai desconstruir exatamente o que é preciso para eliminar de vez aquela contenção manual de ameaças, sabe? Vamos proteger a borda da rede de forma ultra eficiente, sem aquele custo oculto e terrível da degradação de performance. Então, vamos mergulhar direto nos dados. E para começar, eu lanço um desafio. Pensem rápido. E se a infraestrutura de vocês fosse capaz de identificar ameaças escondidas bem no meio do tráfego criptografado e já isolasse os hosts comprometidos de forma totalmente autônoma? Isso mesmo, sem ninguém do time de operações precisar intervir e sem impactar a 1 milissegundo sequer da latência. Pois é, porque no cenário corporativo de hoje, latência não é só um atrasozinho na rede, não. Latência é uma brecha clara de segurança. 90%. É isso mesmo. Hoje, mais de 90% do tráfego de rede é criptografado. É uma métrica que ilustra perfeitamente o nosso vetor de ataque mais crítico hoje em dia. Basicamente, virou um ponto cego gigantesco nos perímetros tradicionais. E olha, os atacantes conhecem essa estatística muito bem, viu? Eles usam justamente essas conexões seguras para esconder os payloads maliciosos, passando batido por sistemas que simplesmente não têm o poder de processamento para descriptografar e inspecionar isso em tempo real. Aí entra o grande gargalo entre a arquitetura legada e a moderna. Sistemas legados dependem demais de intervenção manual e geram atrasos simplesmente insustentáveis na hora de fazer a inspeção profunda de pacotes. Isso é um prato cheio para facilitar o movimento lateral de uma ameaça. Do outro lado, a gente tem a arquitetura Next Gen Extreme da Sophos. Ela resolve esse problema na raiz, usando uma abordagem containerizada, super modular. O que isso significa na prática? Redução drástica do MTTR, o tempo médio de resposta e o melhor, sem aquela queda de performance clássica que a gente costuma ver em segurança de borda. Mas, para que esse software voe, a gente precisa falar de hardware. Esta aqui é a série XGS da Sophos. E prestem muita atenção nisso. O pulo do gato na engenharia dessa linha são os processadores de dedicado X-String Flow. Em vez de jogar toda a carga para a CPU principal e afogar o sistema, esses coprocessadores aceleram exatamente o que precisa ser acelerado fisicamente. É isso que garante a inspeção profunda e a varredura TLS em uma velocidade absurda. Seção 1, X-Stream Fast Path. Nosso descarregamento inteligente de tráfego. Bom, a mecânica central por trás dessa otimização de performance é o que a gente chama de Fast Path. Ele atua de forma muito inteligente, pega o tráfego confiável e simplesmente descarrega, liberando o processamento pesado que a gente vai precisar para o próximo avanço, que é o NDR Essentials. A grande sacada do Network Detection and Response, baseado em nuvem, é que ele não sobrecarrega o appliance local. Ele extrai só os metadados via Fast Path e manda lá para a nuvem da Sophos para a inteligência artificial analisar. Ou seja, a gente acha a anomalia no payload criptografado sem nem precisar quebrar a criptografia localmente. Genial, né? Deixa eu detalhar esse fluxo passo a passo para não ficar nenhuma dúvida. Passo 1. O FastPath entra em ação e extrai os metadados TLS da conexão. Passo 2. A IA lá na nuvem analisa esses dados caçando padrões maliciosos, como algoritmos de geração de domínio ou servidores de comando e controle. Passo 3. O sistema calcula e atribui um score de disco àquela ameaça. Passo 4. Os feeds de inteligência são atualizados na mesma hora. E, finalmente, passo 5, o firewall bloqueia a conexão de forma 100% autônoma. É uma orquestração perfeita, rápida e silenciosa. Seção 2, Active Threat Response. A contenção automatizada de ameaças. Porque, veja bem, identificar o problema é só a primeira parte. A proteção de verdade exige ação imediata. Para o firewall reagir sozinho, ele precisa de contexto. É aí que o Active Threat Response brilha, ingerindo fluxos contínuos de telemetria de altíssima confiança. Ele recebe dados direto da equipe de caça-ameaças do Sophos XOps, informações do MDR, do XDR e até aceita feeds de inteligência de terceiros. Isso cria uma blocklist dinâmica e em tempo real. Acabou aquela história de alguém do SOC ter que ir lá criar regra manual no firewall a cada nova ameaça descoberta. E voltando para a parte de infraestrutura física, toda essa integração é o que viabiliza o Synchronized Security em absolutamente todas as portas da série XGS. Pense no seguinte cenário. Um endpoint foi comprometido na rede. Na mesma hora, essa inteligência sincronizada dispara o que chamamos de Head Heartbeat, um alerta vermelho. O firewall entende o recado instantaneamente e, numa fração de segundo, isola aquele host da rede, tanto física quanto logicamente. Fim da linha para qualquer tentativa do atacante se mover lateralmente.
O impacto real e prático disso na operação está bem claro aqui nos dados. Quando a gente depende de contenção manual, o tempo médio de resposta, o famoso MTTR, é medido em horas. Se a gente usa ferramentas de segurança isoladas, cai para minutos. Mas minutos ainda é tempo de sobra para o atacante conseguir extrair dados sensíveis, concordam? Agora, com o Active Threat Response operando com a segurança sincronizada, esse tempo desaba para meros segundos. É, literalmente, a diferença entre um incidente isolado que foi bloqueado e uma violação de dados catastrófica. Seção 3. Governança e escala. Protegendo a operação com a versão 22. Claro que para sustentar essa operação toda em ambientes corporativos críticos, a gente precisa de muita governança. E o novo firmware V22 traz exatamente isso, adotando a filosofia Secure by Design desde a raiz. Ele traz uma capacidade incrível de autorrecuperação para arquiteturas de alta disponibilidade, corrigindo desvios de estado sozinho, sem intervenção. O sistema agora roda num kernel super fortificado para mitigar ataques de hardware direto na base. Tem também monitoramento remoto de integridade com sensor Linux e XDR, protegendo os próprios arquivos de configuração e para fechar com chave de ouro logs de auditoria super detalhados, rodando 100% em conformidade com as normas rigorosas do NIST. Então, fica a reflexão final. A complexidade das ameaças modernas deixou muito claro que a infraestrutura de rede não pode mais se dar ao luxo de ser apenas reativa. Ela tem que atuar como um sistema autônomo, unificado e robusto. Não reaja, previna e escale a sua operação com a SN Informática, a sua parceira de confiança com o selo Sophos Platinum Partner. Se essa análise técnica agregou valor à sua estratégia de segurança, não esquece de seguir nossos canais, deixar aquele like e comentar aqui embaixo. Qual é hoje o maior desafio de contenção que o seu time de SOC enfrenta? Um abraço e até o nosso próximo overview.